Mateus 2, versículo 5 ao versículo 9. Espero que todos estejam com a Bíblia em mãos e possam estar acompanhando. Amém? Amém. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroastes, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Amém? Amém. Louvado seja o nosso Senhor, que Jesus provou a morte para todo aquele que crê, para aquele que possa ser salvo. Se não fosse por isso, estaríamos todos condenados. Mas, meus irmãos e amado ouvinte, que esta noite está nos acompanhando aqui pela 91.5, eu intitulei aqui o propósito e a liberdade. Qual é o propósito e a liberdade que temos em Cristo? O autor de Hebreus inicia o capítulo 2 aqui enfatizando que devemos nos apegar com firmeza sobre as verdades ouvidas acerca da palavra de Deus, para que jamais nos desviamos dela. Se nós olharmos aqui no versículo 2 do capítulo 2, diz: se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência que recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então não devemos negligenciar a palavra de Deus, mas devemos estar firmes, vivendo aquilo que aprendemos. Também ele diz que a lei foi dada a Israel por meio de anjos, lá em Atos 7, versículo 53. Gálatas, capítulo 3, versículo 19 também diz: mas agora, segundo a segunda aliança, a primeira foi dada por Moisés a anjos, agora a segunda aliança foi feita por Cristo. Qual é a primeira aliança? A primeira aliança é o Velho Testamento. A partir de Cristo, uma nova aliança se inicia. Então vivemos pela graça do Senhor. E agora, a segunda aliança é muito maior do que a primeira, porque a supremacia é de Cristo. Porque Jesus está acima dos anjos. Então, se a velha aliança foi dada por anjos, agora é por Cristo. Quem é maior? Jesus é Deus. Jesus estava com Deus. O Espírito Santo é Deus. E Deus é Deus. E isto é a Trindade. Não conseguimos explicar, mas temos três deuses, três pessoas distintas em um só Deus. Não são três deuses. São três pessoas distintas, mas em um só Deus. E o testemunho do nosso Senhor é muito maior do que os dos anjos. Então, primeiramente, vemos que qual é o propósito do homem? O homem e o seu propósito. O versículo 5 diz: pois não foi a anjos que sujeitou ao mundo que há de vir, mas alguém em certo lugar deu pleno testemunho. Quem deu esse testemunho? Vemos que a administração deste mundo, querido ouvinte, você que está nos acompanhando, ela foi concedida, foi conferida aos anjos. Por que aos anjos? Porque o homem desobedeceu
Deus tinha dado ao homem trabalhar e cuidar da terra, mas ele foi e pecou. Aí foi conferida aos anjos. Mas no período vindouro, qual aguardamos, no período do milênio, na era milenar, será Cristo que estará governando este mundo. E os remidos junto com ele. Está lá em Apocalipse 19, 14 e verso 15. Se nós olharmos para Apocalipse 14, verso 15, diz assim a palavra. Apocalipse 19, 14 e 15. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montado cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. E saiu da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E, pessoalmente, pisa o largar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. É o Senhor que estará regendo o mundo, com cetro de ferro. Então, é o Senhor que estará no período governando a terra. E nós aguardamos. Quem sabe nós entraremos para o milênio? Quem sabe seremos arrebatados? Né, Dirceu? Ou quem sabe seremos recolhidos para a glória? Não sabemos. O que devemos saber é que se o meu e o seu nome está escrito no livro da vida. Este é o mais importante. De todas as coisas, você precisa saber. E como eu posso ter o meu nome escrito no livro da vida? Através do Senhor e Salvador Jesus Cristo. No versículo 6 de Hebreus aqui, alguém deu pleno testemunho. Foi o próprio rei Davi. Se nós olharmos para Salmo 8, versículo 4 e 6, onde o próprio Davi diz: que é o homem para que te importes com ele? Embora o ser humano seja insignificante quando é comparado à extraordinária obra da criação do nosso Deus, Deus mesmo assim visita e cuida dele. Deus cuida do ser humano. O salmista está dizendo que o homem foi criado à imagem de Deus e ele é inferior a Deus. Nós não podemos ser comparados com o Criador. Fomos como imagem e semelhança, mas não podemos ser comparados a ele nunca. Que é o filho do homem para que te preocupes com ele? Assim diz o salmista. O homem, meus irmãos e meus queridos ouvintes, o homem recebeu uma posição exaltada sobre a terra, como governante desta terra. Mas ele perdeu esse direito. Quando ele perdeu? Quando o homem pecou. Quando ele desobedeceu, comendo do fruto proibido. Mas era por causa do fruto? Não, é por causa da desobediência a Deus. O homem desobedeceu a Deus. Aí ele maculou a imagem de Deus no homem. Deus falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas o pecado maculou a imagem de Deus no homem. Foi por causa do pecado que hoje vemos tantas coisas através da natureza, tantas coisas ruins, tantas doenças em nós, seres humanos, pessoas fracas, pessoas doentes, pessoas depravadas. Isto é consequência do pecado. Mas, no entanto, um dia o ser humano recuperará tal posição, mas por nós mesmos? Não, mas em Cristo, que sujeitará todas as coisas a si quando ele voltar e transformar nós em corpo glorioso, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 54. Jesus nos transformará. Ele virá e levará o seu povo transformado, porque no céu não entra carne nem sangue.
Então Jesus irá nos transformar. Transformar a quem? Aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus. Aquele que teve um novo nascimento. Todo aquele que é salvo em Cristo Jesus, ele sonda o seu coração. Jesus sonda a cada um de nós. Porque o Espírito Santo passa a habitar no crente. Sabe qual é a mente do Espírito? Segundo a vontade de Deus. Deus nos conhece. É Deus que intercede pelos santos. A irmã Joelma leu no capítulo 7 aqui de Hebreus. É Ele que vive a interceder por nós. Mas também vemos lá em Romanos 8, 27, que nós não sabemos orar nem como convém. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 29 também. Agora, o propósito do homem é o quê? Em Romanos 8 diz, 8, 29, sermos conforme a imagem do seu Filho. Lembrando que fomos criados à imagem de Deus, mas fomos maculados. Agora somos criados à imagem do seu Filho. E qual a imagem do seu Filho? Sem ruga, sem mancha. Efésios 1:5, para que sejamos louvor da sua glória. 1 João 3:2, que seremos semelhante a Ele. E como Ele é, querido ouvinte? Como Jesus é? Sem pecado. Esse é o propósito para mim e para você que nos acompanha. Então vemos o homem e o seu propósito. Agora qual a mensagem? A mensagem está no versículo 8, que ele está falando do homem. Ao conduzir todas as coisas criadas com sua autoridade, como um administrador de Deus, o ser humano levaria para toda a humanidade toda esta criação e a sujeição sobre a autoridade de Deus. E isto foi encarregado para o homem, para ele levar a toda a criação, toda a criatura, a inteira sujeição sobre a autoridade de Deus. Mas o homem falhou. Então o propósito de Deus para toda a humanidade, e eu estou incluído, você está incluído, o propósito de Deus para a humanidade é bem diferente do que é pregado na televisão, do que é pregado nas mídias, do que é pregado nas redes sociais, da filosofia moderna, que afirma que as pessoas são uma praga na terra, que as pessoas não deveriam exercer qualquer domínio sobre a terra. Mas isso não é o que a Bíblia diz. Isso é que os filósofos modernos, querendo desvirtuar o que a palavra de Deus diz. A palavra diz assim lá em Gênesis 1:28, sejam férteis e multipliquem-se. O plano original de Deus continua até hoje. Deus não errou no seu plano. O Senhor quer que mais e mais pessoas passem a adorá-lo. No versículo 8 ainda diz que ainda não vemos as coisas cumpridas ainda. Aqui está declarando que ainda não vemos algo que o Senhor tem para frente. O texto afirma que o propósito que Deus tem para nós precisa ser cumprido ainda, no futuro. Pois os propósitos de Deus são imutáveis, são inalteráveis. Então aquilo que Deus propôs, ninguém pode mudar. Então Jesus tomou a posição do homem, posição de homem. Lembrando que estamos no mês do Natal, lembrando do nascimento do Filho de Deus que desceu à terra. Ele desceu da sua glória, veio e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então o Senhor, que é imaculado, veio e se fez homem. E se fez como um pouco menor do que os anjos, o Filho de Deus, o Eterno. Se ele não assumisse esse papel para si mesmo na humanidade, como uma pessoa real, uma pessoa completa como eu e você, mas veja bem, como eu e você, em carne, mas sem pecado. Jesus nunca pecou. Então ele assumiu a humanidade completa. Se ele não faz isso, teria sido impossível
para ele cumprir o propósito de Deus para todo o ser humano. Só Cristo foi capaz de cumprir esse papel. O projeto de Deus original que está lá em Gênesis 1, 26 e 28. Então podemos ver em primeiro lugar o primeiro homem, Adão, e a sua desobediência. Desobedeceu a Deus. Ele ignorou o que Deus tinha falado. E o que aconteceu com Adão? Ele caiu em desgraça e morte. Ele morreu espiritualmente. Mas pela obediência de Jesus, preste bem atenção, querido ouvinte. Adão falhou, mas agora, pela obediência de Jesus, até a morte e a morte de cruz, o ser humano receberá glória e honra. Não porque nós merecemos, mas porque Jesus morreu em nosso lugar. Foi Ele que se entregou por nós. Então, através da obediência de Jesus, o próprio Deus, Ele é Deus, Ele é o sacrifício e Ele é o próprio sacerdote que está fazendo todo esse trabalho por nós. Então, através de Cristo, que todo homem um dia será glorificado. Todo homem que crê em Cristo. Se você não creu, provavelmente você não participará das heranças que temos para com o nosso Pai. Então é através de Cristo e de sua encarnação, um nenezinho que cresceu, viveu e cumpriu a sua obra na terra, por mim e por você. É somente através dele que podemos cumprir o propósito de Deus e a salvação chegará até nós. Agora vemos a missão do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A missão dele está no versículo 9. Vemos que, todavia, aquele que por um pouco, diz o texto, tendo sido feito menor que os anjos, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Então, pela graça de Deus, é que nós podemos ter a coroa da vida eterna. Sermos coroados com glória através de Cristo. Então, meus queridos, devemos nos voltar para o Senhor, para que Ele possa estar cumprindo a sua missão, que é salvar aquele que havia perdido. Jesus, Romanos 4, 25, diz que Jesus foi entregue por nossas transgressões. Ele se entregou por nós, para que nós fôssemos justificados. Você veja que privilégio, diz o texto. A meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te louvores no meio da congregação. É um privilégio para nós sermos chamados de irmãos do nosso Senhor. E eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Versículo 12 e 13 do capítulo 2, aqui em Hebreus. Meus irmãos, Jesus ofereceu a Deus, Jesus Cristo oferece a Deus o pagamento pelo meu pecado, pelo pecado de toda a raça humana. E o Senhor se agradou do sacrifício de Cristo. Ele foi o nosso substituto para o pecador na morte. Jesus Cristo veio ao mundo especificamente para morrer. Sua missão é levar muitos filhos à glória. E esse é um privilégio que poucos, ou muitos, querendo, podem ter, de serem chamados filhos e irmão do nosso Senhor. Assim como Jesus falou para Maria, em João 20, 17. Jesus disse para Maria, vai ter com teus irmãos. Quem são os teus irmãos? Todo aquele que é nascido na família de Deus. Concluímos então, queridos, que o propósito do homem é de ser conforme a imagem de Cristo. Qual é a mensagem? O Senhor quer que as pessoas passem a adorá-lo e cheguem à salvação. Qual é a missão do Senhor? Ser o nosso substituto
porque para nós era impossível nos reconciliarmos com Deus, mas através de Cristo. E esta noite você pode ser reconciliado, você pode se voltar e andar nos caminhos do Senhor. Ele veio para pecadores. Tito 2,14 diz que Deus procura um povo zeloso de boas obras. Ele está purificando um povo zeloso de boas obras. Espero que você se volte para Cristo e creia que Ele é o meu, que Ele é o teu Salvador. E através de Cristo você encontrará um propósito. Você verá o propósito que Cristo veio buscar e salvar a pecadores, assim como eu e como vocês. Amém? Que a palavra de Deus esteja a falar ao meu e ao seu coração. Amém?